Você vai sair desse vídeo hoje entendendo 100% o que é a tal da estratégia e como montar uma estratégia que dá resultado. Oi, 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 seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 11 anos e neste canal, mulher, compartilho com você como ser uma social media de negócios, como fazer o seu trabalho de forma efetiva, como desenvolver uma estratégia que gera resultado para o seu cliente, ser bem paga pelo seu trabalho e ser valorizada por aquilo que você entrega. Hoje eu vou entregar para você uma verdadeira aula. Sei que você já deve ter visto aqui no canal outros vídeos sobre estratégia, né? Sobre criação de estratégia para redes sociais, sobre produção de conteúdo, planejamento estratégico. E nesse vídeo eu quero deixar muito claro para você a estratégia. Porque eu sei que é um tema muito delicado, é uma coisa que faz com que o social media tenha muita insegurança em entregar para o cliente, porque é algo que realmente vai ditar, né? O andamento do contrato vai ditar se realmente o que você está entregando é efetivo de verdade. Então eu estou aqui para mostrar para você que é possível e não é um bicho de 7 cabeças criar uma estratégia efetiva de verdade. Para você chegar para o seu cliente, eu consigo fazer isso dessa forma, de tal jeito. Primeiro de tudo que você precisa entender de uma vez por todas. Presta atenção. Ei, presta atenção. Estratégia parte de um objetivo. Você só consegue desenvolver uma estratégia se você tiver um objetivo. Ponto final. Não tem meio termo, não tem, mas se eu fizer assim, mas não tem. É isso. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Se no momento que você está prospectando uma empresa, um potencial cliente, ele diz para você o seguinte: estou em busca de mais leads para o meu negócio. Ou seja, eu preciso usar o Instagram, TikTok, YouTube, enfim, LinkedIn, para trazer potenciais clientes para a minha empresa. E eu sei que parece muito óbvio que toda empresa quer cliente, sim, é óbvio, mas nem toda empresa que procura no social media, ela precisa de fato disso. Muitas vezes a empresa está indo muito bem, obrigada, o setor de vendas está espetacular e ela precisa, por exemplo, aumentar o número de seguidores, porque ela precisa alcançar um público maior para conseguir entrar com a gente no funil e o setor de vendas entrar em ação. Ou ela pode, por exemplo, chegar para você dizendo que ela quer aumentar o engajamento, porque o engajamento dela está baixo e as vendas vão bem, ela consegue vender e tudo mais, chegam seguidores, mas esse povo não interage. Tem alguma coisa empatando esse resultado. Aí você entra, desenvolve uma estratégia e com isso você vai em busca desse objetivo, que é aumento de engajamento. E assim por diante. Tem empresa que quer alcançar mais pessoas porque ela daqui a um tempo ela vai lançar um novo projeto e ela precisa alcançar um público diferenciado do que ela já alcança hoje. E por aí vai. Como eu falei para você anteriormente, os objetivos eles são distintos e a sua estratégia vai ser montada para alcançar este objetivo. Aqui na empresa a gente costuma trabalhar 2 objetivos, o principal e o secundário. O objetivo principal, ele é o que vai nortear 70% da estratégia, por exemplo. Então, é o motivo pelo qual o cliente chegou até mim num primeiro momento. Então, ele diz, eu preciso de mais leads aqui para mim. Eu preciso, assim, eu tenho um bom engajamento, as pessoas chegam no meu perfil, mas eu não consigo vender. Então, eu preciso que a gente encontre uma forma aqui de usar esses conteúdos de forma mais assertiva para que eu consiga vendas. Beleza? Vamos atrás desse objetivo. E o segundo objetivo, ele, de certa forma, ajuda no primeiro e ele normalmente está mais ligado à métrica de vaidade. Inclusive, se você não assistiu o vídeo sobre métricas, eu vou deixar aqui no card linkado para você, porque ele é extremamente importante e ele faz total sentido com o que eu vou compartilhar aqui com você, para que você faça essas conexões e aprenda de forma mais efetiva. Deixa eu dar só um aviso para você. Dia 10 de outubro, próxima semana, eu vou fazer o lançamento oficial da formação de social media. Dia 10 é uma quinta-feira. Deixa eu até confirmar aqui para não falar errado para você. Quinta-feira, tá? Próxima semana, quinta-feira. Eu vou fazer uma live. Então, a gente não vai ter o conteúdo que a gente costuma ter gravado. A gente vai fazer a nossa
aula ao vivo e eu vou trazer para você os primeiros passos para você se tornar um social media de negócios ainda em 2024. Se você acha que está perdido, que o caso não tem mais jeito, que o ano já acabou praticamente, você está muito enganado. Eu vou te guiar e te orientar para que você faça o seu primeiro contrato de R$ 1.000 ainda neste ano. Vai ser quinta-feira que vem, dia 10 de outubro, às 19h30, aqui mesmo no YouTube. Então, vou fazer uma live aqui no YouTube com essa temática de primeiros passos para que você se torne um social media de negócios ainda em 2024. E na oportunidade, eu vou abrir as vagas oficiais da minha formação de social media. Então, se eu fosse você, eu estaria presente. Se você não é inscrito, não é inscrita, por favor, se inscreva, porque vai ser muito importante que você esteja com a gente nesse dia, para que você aprenda muito mais, para que você pegue insights. Eu vou de fato entregar conteúdo para você, porque assim como eu já faço todas as quintas-feiras, na próxima quinta-feira não vai ser diferente, né? A diferença é que será ao vivo e na oportunidade eu abrirei as vagas para a formação. Se faz sentido para você, você entra na formação. Se não faz, você vai aprender de qualquer forma. Da aula você não sai sem conteúdo, sem de fato aprender, tá bom? Você tem a minha palavra, o meu compromisso e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Vamos voltar para o conteúdo. A estratégia nada mais é do que uma sequência de ações que você vai desenvolver, que você vai colocar em ação para atingir um objetivo, certo? A partir daqui, você precisa saber qual é o objetivo. Se você não souber, você não consegue dar continuidade, beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Objetivo principal. Nesse caso, a gente vai produzir toda a estratégia pensando nisso. E o segundo objetivo, o objetivo secundário, é aumento de seguidores. Aqui, gente, não é uma regra, tá? Vou trazer um exemplo prático para que você pegue a visão, viu? Para que você entenda o mecanismo por trás, tá? Então, a gente tem o objetivo principal e o objetivo secundário, certo? Esse cliente, eu vou pegar aqui um exemplo de nicho, tá? É um cliente que é dentista. E o público dele são outros dentistas, ok? Pronto. O cliente seu é um dentista e o público dele são outros dentistas. Então, o seu cliente, ele está em busca de aumentar os leads, né? Contatos, clientes, alunos, mentorados, nomeie como você quiser. E ele tem como cliente outros dentistas, ok? A sua estratégia, ela vai trabalhar métricas que levem pessoas a interagir com essas métricas. A gente tem que entender que existem inúmeras métricas. Visita no perfil, seguidor, clique na bio, comentário, salvamento, compartilhamento, respostas no direct, curtidas no direct, reações ao direct e por aí vai, né? Então, a gente precisa conectar as métricas que a gente precisa, né, que são os famosos KPIs, aos objetivos. Então, se eu tenho como objetivo principal o aumento de leads, então eu tenho que pensar o seguinte: quais são os KPIs que eu tenho que buscar dentro do Instagram? Eu vou buscar aumento de leads. Eu vou buscar, por exemplo, cliques na bio. Eu vou buscar cliques no link, que seria no story, né? Respostas ao story. Eu vou buscar envio de mensagem no direct, aqui para aumentar lead, tá? E aqui para aumentar seguidores. A gente vai focar, óbvio, nos seguidores, né? Que outro KPI eu poderia prestar atenção? Compartilhamentos. Aumento de alcance, né? No caso, o alcance. Se eu chego em mais pessoas, eu tenho uma possibilidade boa aí de trazer seguidores, né? Então, se eu viralizo um conteúdo, por exemplo, eu tenho chance de chegar em mais pessoas e, consequentemente, trazer seguidores. Visualizações, né? Visitas no perfil. Aqui eu vou deixar só 4 de cada, porque aí fica mais fácil, tá? Se eu sei que o objetivo principal é aumento de lead, eu vou trabalhar estratégias focadas nos KPIs que eu anotei aqui, tá? Se eu vou trabalhar o objetivo de... O KPI, na verdade, né? Perdão. O objetivo secundário de aumento de seguidores,
eu vou focar os KPIs nesta lista que eu fiz aqui. Então, a produção do seu conteúdo, ela vai girar em torno de fazer CTAs que levem as pessoas a executar ações que ocasionalmente possam chegar nessas métricas aqui, tá bom? Algumas coisas não dá para você fazer o CTA para elas. Por exemplo, não tem como você fazer CTA para aumentar o alcance. Então, gente, aumenta o alcance para mim, né? Mas você pode dizer o seguinte: compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai ajudar, que vai ser útil, que vai inspirar essa pessoa. Porque quando você compartilha, você gera um pouco mais de alcance dessa visualização. Faz com que outras pessoas possam visualizar esse conteúdo. Você também pode fazer um CTA de visita no perfil. Então, se você compartilha um conteúdo, lá no final você vai dizer: gente, se você quer ver mais conteúdos como esse, eu criei uma playlist lá no meu feed chamado Melhores Procedimentos para deixar os dentes mais bonitos, sei lá. E aí, visita meu perfil, vai lá no meu perfil, dá uma olhada, porque você vai adorar essa playlist. E aí tem a função playlist no feed do Instagram, né, se eu não me engano. A pessoa vai compartilhar, você vai criar um carrossel contando o antes e depois de uma paciente. Aí você mostra o antes, no stories, no card seguinte você bota o depois, e no card seguinte você bota uma frase de impacto, sei lá. Confira o antes e depois dessa paciente. Aí, gente, abre parênteses aqui. Aqui eu não tô falando o que o dentista pode, não pode falar, o que o advogado pode, não pode falar. Eu tô só dando um exemplo, tá? Antes que vocês vão militar aqui nos comentários. Clica no link da minha bio e agenda a tua consulta. Pronto, você já gerou ali um CTA que levou a pessoa para uma métrica. Então, lá no final da semana, no final do mês, quando você for tirar o relatório do seu cliente, você vai conferir quantos cliques na bio tiveram, tá? Assim como cliques no link dos stories, que você consegue ver nos próprios stories, né? Então, você compartilha lá uma sequência, seu cliente compartilhou uma sequência nos stories e no final ele colocou o CTA. Clique no link para agendar o seu atendimento, agendar a sua consulta. Resposta ao story, quando você pede para a pessoa, o seu cliente vai fazer uma sequência nos stories e aí ele pede: coloca aqui tua opinião no direct, responde esse direct com eu quero para receber mais informações, entendeu? Então você também vai ter uma noção ali, de acordo com as respostas do direct, como que está o andamento dessa captação de lead. Da mesma forma, o envio de mensagens no direct. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue construir essa narrativa. E aí tudo isso vai dentro de um contexto do conteúdo, né? Eu não vou falar de linha editorial, eu não vou falar de base de conteúdo, se ficar para outro momento. Mas aqui você percebe que quando você tem o objetivo principal e o objetivo secundário, você monta uma estratégia de acordo que vai direto para esse objetivo. E lá no final do mês, quando você for entregar as métricas para o seu cliente, vai estar dizendo lá o seguinte: Joana, que é a dentista, né? Joana, nesses últimos 30 dias, os cliques na bio aumentaram 10%. Os cliques no link dos stories deram uma caída de 5%. As respostas ao story aumentaram consideravelmente, 50%. E o envio de mensagens no direct também teve um aumento. Foi pouquinho, mas teve um aumento. Aqui nas métricas de seguidores, a gente teve quantos seguidores a mais? A gente teve 12% a mais de seguidores. Mas assim, ó, interessante, porque no compartilhamento a gente não teve tanto compartilhamento assim, né? A gente teve uma queda, inclusive, no compartilhamento, que foi de 2%. Foi um pouquinho, mas teve uma queda. Só que assim, teve compartilhamento, mas foi menor do que o mês passado, que o mês anterior, entendeu? Alcance e views. Teve um aumento de 75%, então isso é ótimo, porque compensa o compartilhamento, né? A gente não teve tanto compartilhamento, mas a gente teve um alcance muito melhor nesse mês, né? Nesse último mês. A gente teve um Reels que viralizou, então isso foi muito bom, porque chegou em mais pessoas, a gente trouxe mais alcance para o perfil, consequentemente aumentou as chances de aumentar os seguidores. E as visitas no perfil também tiveram um aumento de 15% comparado ao mês anterior. Tá entendendo a mecânica? Então,
Quando eu sei o que eu quero atingir, eu vou em busca da métrica que vai me ajudar nisso, tá? Eu vou em busca de trabalhar a métrica que vai me ajudar a chegar ao objetivo que eu quero, que é aumentar o lead para o meu cliente, fazer com que cheguem mais pessoas lá no WhatsApp dele, fazer com que mais pessoas respondam o direct dele. Eu não faço venda, mas eu gero a demanda. Então, eu estou chegando para ele com explicação. Eu sei quais são as métricas que eu preciso, eu vou focar nessas métricas e eu não vou ficar perdendo tempo com métricas que não fazem sentido. Se o seu cliente chega para você lá na reunião de entrega de métricas, né, de resultados, e ele pergunta para você por que teve aumento de seguidores, mas o engajamento caiu, Dani. Aí eu vou explicar, né? Claro, você vai explicar. Olha, o foco da gente não foi tanto gerar engajamento, a gente trabalhou muito mais na captação de leads e no aumento de seguidores. Então, a gente não fez conteúdo para aumentar engajamento. Que seria o quê? Coloca aqui nos comentários tal coisa. Salva esse conteúdo para tal coisa. Puxa esse conteúdo para tal coisa, entendeu? Eu não fiz CTAs que não estão conectados com o meu objetivo. Eu fiz CTAs que estão conectados com o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Aumentar os leads e aumentar os seguidores. Então, é muito importante que você sempre esteja alinhado com o seu cliente nesse sentido. A partir do momento que ele quiser mudar a estratégia, aí você vai traçar uma nova estratégia. Então, se ao invés de aumento de seguidores, agora ele quer aumentar engajamento, mas ele quer manter o aumento de leads, você tira o aumento de seguidores e começa com a estratégia de aumento de engajamento. Aí é importante que você sempre direcione o seu cliente. Joana, a gente está fazendo essa estratégia aqui, mas você falou que precisa, a partir de agora, aumentar engajamento. Me explique mais por quê? Qual é o seu objetivo no final das contas? Ela vai explicar. Então, vocês vão estar se alinhando. Se você concorda com aquilo, claro, né? Você vai concordar e vai seguir em frente. Se você não concorda por algum motivo X, por algo que ela falou, por N motivos, aí você debate com ela, você vai contra-argumentar e vocês vão chegar num consenso. Lembrando que não é que o cliente sempre tem razão, mas o cliente entende mais do que você, do negócio dele. Tá? Se o argumento que ele está trazendo é do negócio dele, aí tudo bem. Mas se o argumento que ele está trazendo é que ele viu uma fulana lá no Instagram, não sei de quê, falando que agora tem que usar muito nude alto. Que o fulano, não sei das quantas, disse que agora tem que ficar usando o CTA de comentário, porque... Aí você tem que ter esse conhecimento de buscar, de se atualizar, de estar sempre acompanhando o meu canal, não é mesmo? Você tem que estar acompanhando o meu canal, minha filha. Porque se você não é inscrito neste perfil, se você não acompanha os meus vídeos aqui no YouTube, no TikTok e no Instagram, vai ficar difícil, não é mesmo? Então, para evitar esse tipo de situação, já me acompanha aqui para você estar sempre atualizado sobre as estratégias que acontecem no mercado. E você ter argumentos saudáveis e profissionais e a postura profissional para contra-argumentar com o seu cliente. Tá certo? A aula foi dada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado. Coloca nos comentários se você gostou, se foi bom para você. Se você tiver dúvida, coloca nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 19h30, ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Tchau.